Primeira dica é o seguinte: para você tratar adequadamente a osteoporose, você precisa de um diagnóstico bem estabelecido. Então, o que a gente vai chamar de osteoporose e o que vai merecer tratamento para osteoporose? Premissa número 1. Se a paciente já chega com história de fratura de baixo impacto, então você já tem indicação de tratar. Porque se você parar para pensar, por que a gente trata a osteoporose? O grande objetivo do tratamento da osteoporose é prevenir fraturas. E por quê? Porque fraturas trazem consequências sérias e dramáticas, têm um forte impacto tanto em morbidade quanto em mortalidade. Se a gente trata a osteoporose para prevenir fraturas, se a paciente chega com história de fratura osteoporótica, né, quer dizer, fratura de baixo impacto, então ela já tem indicação de tratamento, independentemente de como que veio a densitometria. Olha só, essa é a primeira dica, hein? Você tem que ter um bom diagnóstico, um diagnóstico bem estabelecido, e se ela tiver história de fratura, mesmo que a densitometria não mostre, não se enquadre em critério de osteoporose, essa paciente vai ter indicação de tratamento. Isso está dentro da primeira dica. Porque o que acontece? Então, durante a anamnese, se é uma paciente em que você cogita o diagnóstico de osteoporose, você precisa perguntar, mas escuta, a senhora já teve fratura? E aí, se ela contar a história de fratura compatível com fratura osteoporótica, pronto, você já sabe que você vai precisar tratar. Mas a maioria das pacientes, boa parte das pacientes, não vai ter histórico de fratura. E aí você vai precisar olhar para a densitometria para dar esse diagnóstico de forma adequada. Na densitometria, o que a gente vai considerar como critério para iniciar o tratamento? Aí a gente vai olhar para o score T e vem a segunda dica para você tratar a sua paciente com osteoporose. Se é uma mulher na pós-menopausa, lá na densitometria você vai olhar o score T. Se tiver um score T menor do que menos 2,5 em coluna, fêmur total ou colo do fêmur, isso é compatível com osteoporose e é necessário iniciar o tratamento. Porém, se a sua paciente que você atendeu não é essa senhora de 60 anos, se a sua paciente é uma mulher jovem que menstrua regularmente, então você não vai usar o score T, você vai usar o score Z. E o critério para chamar de osteoporose vai ser um score Z menor do que menos 2. Então, olha só, isso faz toda a diferença e às vezes a gente acha, poxa vida, mas isso é tão, lá, critério diagnóstico, tá bom. Tá bom nada, porque na prática acontece muito diagnósticos equivocados. Então, veja, na mulher que menstrua, na mulher estrogenizada, aquela que não está na menopausa, a gente vai usar como critério densitométrico o score Z, que seria o score com a faixa etária. O que é o score T? O score T é a média densidade mineral óssea, a média das mulheres que menstruam, das mulheres no MENAC. E o que é o score Z? O score Z são os valores de densidade mineral óssea em mulheres normais para cada faixa etária. E é esse o critério que a gente usa na mulher que menstrua. Para a mulher que está na pós-menopausa, a gente vai comparar com a média das mulheres no MENAC. Então, o critério é diferente, o parâmetro é diferente e o resultado e a interpretação também, porque no score T a gente tem um intervalo para densidade mineral óssea normal, daí a gente tem um intervalo para osteopenia e a gente tem um intervalo para osteoporose. Já no score Z é diferente, a gente tem menos acurácia nesses pontos de corte e a gente só usa um ponto de corte. Então a gente considera um score Z acima de menos 2 como uma densidade mineral óssea normal e abaixo de menos 2 seria densidade mineral óssea reduzida. A gente nem tem diagnóstico de osteopenia na mulher que menstrua, de acordo com o score Z. Então, para você fazer o tratamento adequado da sua paciente com osteoporose, você precisa de um diagnóstico bem estabelecido. Se o score, uma mulher pós-menopausa, vier menor do que menos 2,5 desvios padrões, isso é compatível com osteoporose. E aí ela tem indicação de tratar. Mas e quando a paciente tem uma densitometria compatível com osteopenia? A gente vai definir se ela precisa ou não de um tratamento específico para osteoporose através daquele modelo FRAX, né, que é um
um modelo de previsão de fraturas. E daí, de acordo com o resultado do FRAX, é que você vai decidir se a paciente precisa ser tratada ou não. Essa daí é a segunda dica. Se a sua paciente não preenche o critério imediato para tratamento, daí você precisa verificar o FRAX. E o FRAX, gente, é o seguinte, antes já foi mais complicado, mas agora tá tranquilo. Por quê? Porque a gente tem validação aqui no Brasil, FRAX Brasil, né? É um modelo matemático que leva em consideração fatores individuais do paciente e vai predizer o risco de fratura em 10 anos. Assim, é fácil, é acessível, tem na internet, é só você buscar lá. E aí, o que acontece? Aí você preenche os dados da sua paciente e aí ele vai te dar o resultado da estimativa de fraturas para aquela paciente em particular. Se o risco estimado de fraturas de quadril for acima de 3% em 10 anos, ou se ele for acima de 20% em qualquer sítio, daí existe a indicação de tratamento específico. Fora isso, você não vai precisar de um tratamento específico. O que você vai fazer? A paciente tem osteopenia e o FRAX dela deu um risco baixo. Então, ela não vai precisar de um tratamento específico, mas ela vai precisar de vitamina D, de adequação dos níveis de vitamina D. Se ela tiver com deficiência, ela deve fazer a reposição. Ela vai precisar de um aporte de cálcio adequado. Então, se for possível esse aporte acontecer através dos alimentos, tanto melhor. Então, as principais fontes de cálcio, todo mundo sabe que é leite e derivados, né? Mas tem alguns outros alimentos que também têm boas quantidades de cálcio, e para aquela mulher que não ingere leite e derivados, né, em quantidades suficientes, existe também a alternativa de se tentar um aporte de cálcio com outros alimentos, como brócolis, a sardinha e, enfim, alguns outros alimentos que também contêm cálcio. Então, a paciente com osteopenia, sem indicação de tratamento específico para osteoporose, não significa que você fala, então tchau, né? Tá tudo bem. Não, precisa estimular isso e também as mudanças de estilo de vida, a prática de exercícios, né? Exercícios de equilíbrio, exercícios de aumento de força muscular e também, se fuma, interromper o tabagismo. Essas medidas é que vão ser o tratamento para uma paciente com osteopenia. E a paciente com osteoporose? Então vamos para a terceira dica. Se a paciente tem diagnóstico de osteoporose, além de fazer essas coisas que eu falei, otimizar exercício físico, ingesta de cálcio, aporte de vitamina D, um aporte adequado para manter os níveis de vitamina D acima de 30. Então, a mulher com osteoporose deve ter sua vitamina D acima de 30. Além disso, a gente vai indicar o tratamento específico para osteoporose. E aí, como é que você vai fazer? Você fala assim, bom, eu já sei que o tratamento inicial a gente faz com bisfosfonatos, né, que são os agentes antirreabsortivos, que são as drogas de primeira linha para tratar a osteoporose. E aí, maravilha. Então, a gente vai tratar com bisfosfonato, aí você fala, bom, eu posso escolher alendronato, risedronato, ibandronato, ou então o ácido zoledrônico, né? E daí eu escolho uma opção de tratamento e inicio para a paciente. Aí a próxima pergunta é assim, poxa vida, mas aí eu comecei o remédio, quando é que eu vou reavaliar? Quando é que eu vou fazer uma nova densitometria? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Fala assim, poxa, mas quando que eu vou poder repetir a densitometria? Daqui a 6 meses eu posso? Daqui a 2 meses? Daqui a 1 ano? Quando que eu vou fazer? A densitometria, se você repetir esse exame precocemente, ele vai ter o mesmo resultado, porque a mudança na densidade mineral óssea, ela vai requerer um certo tempo. Para você repetir ressonância, o recomendado é em um intervalo que não seja menor do que 1 ano. Então, se você começou o tratamento hoje, você vai pensar em repetir uma densitometria só daqui a 1 ano. Fala, poxa vida, mas aí vai ser 1 ano aí sem saber se o tratamento está sendo eficiente ou não? É assim mesmo. Na verdade, assim, se a paciente apresentar alguma fratura, né, ao longo desse 1 ano, isso vai ser um indicativo de que esse tratamento não está sendo efetivo. Porém, para repetir densitometria, você tem que esperar 1 ano realmente. Naqueles casos em que o paciente tenha
uma urgência maior, né, que você realmente precise de uma informação sobre a eficácia do tratamento, você pode realizar dosagem, né, de marcadores, principalmente de reabsorção óssea, e aí num intervalo aí de 3 meses de tratamento. Mas isso é exceção. E isso é usado também mais assim para ver adesão, né, para avaliar a adesão do paciente ao tratamento, mais do que para definir se esse tratamento está sendo eficaz ou não. Se você pedir uma ressonância com 4, 6 meses de tratamento, 9 meses de tratamento, você vai queimar ficha, porque o resultado vai vir igual. Não oferece a informação que a gente precisa. Para a gente ver modificação, tem que esperar pelo menos 1 ano. Deixa eu te falar uma situação aqui, né, que pode te deixar em dúvida. Pacientes que fazem cirurgia bariátrica, cirurgia de derivação, esses pacientes com anastomose, se eles têm osteoporose, não é recomendável fazer o tratamento com bisfosfonato oral. Você lembra do efeito colateral do bisfosfonato oral? Ele pode provocar desde sintomas mais leves, mais brandos do trato digestivo, até mesmo a esofagite erosiva por conta de um efeito local do comprimido. Nos pacientes pós-bariátrica, pode acontecer do medicamento sendo ingerido pela via oral, ele pode provocar erosão na anastomose, na boca anastomótica. Então, não é indicado para esses pacientes o uso de bisfosfonato oral. Aí é mais interessante usar o zoledronato. Mas isso também pode ser por escolha individualizada do paciente, já que é uma medicação, assim, que é de injeção anual, então, assim, pode ser a escolha do paciente. A questão é que tem um custo mais alto. Então, se a gente comparar o zoledronato com o alendronato e o ibandronato, ele tem eficácia semelhante, né? Ele previne fraturas tanto vertebrais quanto fratura de quadril e fraturas gerais. Em termos de eficácia, a eficácia é a mesma. Pode ser muito mais interessante e conveniente, mas tem a questão do custo. Então, se for economicamente viável, essa é uma boa alternativa, né? O paciente não precisa ficar lembrando todo mês, ou toda semana, ou a cada 15 dias que ele tem que tomar um comprimido. Então, essa é uma boa alternativa, desde que seja economicamente viável, seja possível para o paciente, já que o custo vai ser mais alto. Ele vai ter um gasto imediato ali com a injeção. Se você comparar com o custo no final do ano, talvez seja um custo equivalente, né, ao uso de um bisfosfonato oral, porém ele tem que desembolsar logo de cara. Então, se isso for economicamente viável, é interessante sim. O zoledronato é uma boa alternativa, sem dúvida. E lembrando que os bisfosfonatos, eles são agentes antirreabsortivos, eles vão inibir a reabsorção óssea, que é o mecanismo mais utilizado como um tratamento inicial. A paciente do exemplo que eu dei aqui é uma mulher de 60 anos. Se for uma paciente com osteoporose grave, ou se não estiver respondendo ao tratamento com bisfosfonato, aí você pode pensar no uso de um agente de formação óssea, a teriparatida, por exemplo, que seria uma alternativa. E uma alternativa também para os pacientes que não respondem bem ao tratamento com os bisfosfonatos seria o denosumab, que é um medicamento também de aplicação parenteral e que é feita uma injeção a cada 6 meses. Mas o arroz com feijão da osteoporose, como que você inicia o tratamento, qual que é o carro-chefe, como que você acompanha, é com bisfosfonato. E aí, por quanto tempo você pode usar? Não dá para ficar usando indefinidamente. Por quê? Porque os bisfosfonatos, eles estão associados a um risco com o uso a partir de 5 anos, com um risco de osteonecrose de mandíbula e de lesão, fratura atípica de fêmur. Por conta disso, a gente costuma indicar o que se chama de drug holiday. Então, uma paciente que está em uso de bisfosfonatos há 5 anos, a gente reavalia sobre a possibilidade de fazer uma suspensão do bisfosfonato e deixar a paciente sem usar a droga por um período, que pode ser variável, 2, 3, 4, 5 anos, e aí podendo reintroduzir o bisfosfonato posteriormente
posteriormente, se for necessário. Isso porque, olha só que interessante, o bisfosfonato ele tem uma característica. A droga, ela se liga lá nos cristais de hidroxiapatita, lá no osso, o efeito dela permanece por anos, mesmo após a suspensão do tratamento. Então, isso nos permite fazer essas férias aí do medicamento, que assim a gente protege a paciente de um efeito adverso que está relacionado ao uso prolongado da medicação e sem tirar a proteção dela, porque mesmo tendo suspendido a medicação, ela continua sendo protegida pela ação que fica residual do bisfosfonato. Se tiver fratura, já tem que usar teriparatida? Não. Se tiver fratura, tem indicação de iniciar o tratamento específico para a osteoporose, junto com as medidas de reposição de cálcio, vitamina D, atividade física, suspensão de tabagismo, essas coisas. Mas não necessariamente vai precisar da teriparatida. A teriparatida vai estar indicada para aquelas pacientes com osteoporose grave, com múltiplas fraturas, a paciente que não responde ao tratamento com bisfosfonato, aquela que mesmo em uso do bisfosfonato faz fratura. E aí a gente vai indicar um agente de formação óssea. Mas não é a primeira escolha, mesmo que a paciente tenha fratura. A presença de fratura é indicação de iniciar tratamento medicamentoso específico. No caso, com a droga de primeira escolha, que é um bisfosfonato. Ao longo do tempo, você vai monitorar a paciente com densitometria óssea e, se for o caso, lá na frente, no acompanhamento, depois de vários anos, você pode tentar fazer um curso de férias, de drug holiday.